Então, pessoal, para a gente entender o que está faltando para o Joãozinho tocar essa música, nós vamos começar a dar uma ideia do que é compasso. Porque não é fácil explicar assim tão bem o que é compasso, mas vamos por partes. Porque o compasso tem duas coisas. A primeira coisa eu vou falar nessa aula, ou nesse vídeo, e no outro vídeo eu vou falar a segunda. Compasso tem uma coisa que nós chamamos de unidade de tempo, certo? Então, com esse vídeo você vai entender o que é que está faltando para o Joãozinho poder tocar a música. Então, olha só, nós falamos sobre o que? Sobre os valores, já anotei aqui. Que são justamente essas figurinhas, certo? Breve, mínima, semínima. São as figurinhas que nós usamos para dizer os tempos das notas de uma música, né? Daí o que acontece? Vamos ver o que é que diz a frase sobre o que é unidade de tempo. Unidade de tempo é a figura, ou seja, o valor, uma dessas figuras é a figura que vale um tempo em uma música. Então, para ficar mais claro, talvez até só com a frase você tenha entendido, mas caso não tenha entendido, para ficar mais claro, eu vou dar 3 exemplos. Então vamos lá, é a figura que vale um tempo em uma música. O que é um tempo? Eu já expliquei, né? Uma batida do andamento da música, do metrônomo, que fica lá marcando o andamento da música, ok? Vamos lá. A figura que vale um tempo em uma música. Exemplo, essa música. Eu não coloquei com as 5 linhas do pentagrama, bem bonitinha, a clave, mas é só pra gente explicar. Vamos supor, nessa música suponha que a unidade de tempo seja a colcheia. Então como que funciona? Significa que a colcheia vai valer uma batida, certo? Se a colcheia vai valer uma batida, quantas batidas eu vou precisar para ser mínima? Como a gente viu, a semínima ela está bem do ladinho da colcheia, não é isso? E como ela está do lado esquerdo, então ela vale o dobro da colcheia. Então, vamos colocar quantas batidas vai valer a semínima nessa música? 2 batidas. A gente já viu também o que a mínima ela tem o dobro de tempo de uma semínima. Então, durante o tempo de 4 batidas, eu vou fazer a mínima. E a gente já viu que a semibreve tem o dobro de tempo da mínima. Então, durante 8 batidas, eu vou fazer o tempo da semibreve. A gente já viu que a semicolcheia tem a metade do tempo de uma colcheia. Se uma colcheia é uma batida, então uma semicolcheia nessa música seria o que? Meia batida. Então vou colocar 0,50, como se ali fosse R$1 e aqui fosse 50 centavos, certo? Então é meia batida, metade de uma batida. E ali, ó, eu vou colocar a metade da metade, porque nessa música, já que essa daqui vai valer meia batida, então essa é a metade dessa, aí fica a metade da metade de uma batida. Então como que fica? 0,25, né? Como se fosse 25 centavos, metade. Certo, mas
como que fica esse negócio na prática? A gente já viu quantas batidas fica para cada um, né? Vamos ver. A pessoa, quando for tocar, o metrônomo estiver marcando, ela vai tocar mais ou menos assim, ó. Ou, perdão. Vamos anotar primeiro aqui quanto vai ficar. A gente viu que aqui vai ser 8, aqui vai ser 4, aqui, perdão, aqui vai ser 2, aqui vai ser 4, 1 e 2. Então, como que fica? Vamos marcar o andamento. E agora, a pessoa tocando seria assim, ó. Tá, 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 tá. Certo? Eu fiz 3 batidas aqui, não foi? Mas na verdade foi só uma. A terceira foi só pra me calar a boca, foi pra me finalizar. Então, no caso dessa música, essa música seria tocada desse jeito. Eu nem lembro se eu fiz 8 batidas aqui, mas pelo menos deu pra entender. Então, vamos rever a frase para ficar bem claro. Unidade de tempo é a figura que vale um tempo em uma música. Então, a unidade de tempo, no caso dessa música, é a colcheia. A colcheia nessa música está valendo um tempo, ou seja, uma batida, certo? E o andamento pode ser mais rápido ou mais lento, de acordo com o númerozinho que vai ter lá, como eu já expliquei. Então, vamos para um segundo exemplo, né? Para ficar bem claro. Essa música aqui, vamos supor que em uma música a unidade de tempo seja a semicolcheia. Então a semicolcheia vai valer quantos tempos? Uma batida, ou seja, um tempo. Aí a gente viu que o que? A colcheia ela tem o dobro de tempo da semicolcheia. Então ela vai valer 2 batidas. É a mínima, o dobro de tempo de uma colcheia, então vai ser 4. A semínima, o dobro de tempo de uma mínima, então vai ser 8. Nessa música não tem uma semibreve, né? Mas se tivesse uma semibreve, aí eu ia fazer quantos tempos? 16, porque é o dobro de tempo de uma mínima, 16 batidas. A semicolcheia é a metade do tempo de uma colcheia. Então vamos colocar aqui meio tempo, meia batida. Aqui a fusa é a metade do tempo de uma colcheia. Então a metade disso vai ser 0,25. Ok? Nessa música não tem a semibreve, não tem a, como se diz, a fusa. A fusa não. É a fusa, isso mesmo. A fusa. E não tem a semifusa. Nossa, até o professor se confundindo, né? Mas, se tivesse, seria esses os tempos, certo? Os tempos seriam desse jeito. Então vamos ver como que vai ficar aqui. Vamos só anotar pra gente saber como vai ficar essa música. Aqui. Essa daqui é a unidade de tempo, então ela vale 1. Aqui, a gente viu que uma mínima está valendo 4. Só que como ela é pontuada, ela vale ela mais a metade dela. 4 mais 2. Então é 6. Aqui está valendo 2. Aqui 8. E aqui 8. Então, suponha que o andamento dessa música seja assim, ó. Como que ela é tocada? Ela é tocada assim, ó. Tá,
tá, tá, tá, tá, tá. Ok? Vamos dar um terceiro exemplo para finalizar. Então aqui a gente pode fazer mais rápido, já que você já entendeu os outros. Ó. A unidade de tempo nessa música é uma semínima, então uma semínima nessa música vai ser uma batida. Então vamos anotar logo aqui, ó. No caso, essas figuras eu poderia anotar aqui, né? Vamos anotar direto aqui, ó. Fica assim, ó. Se essa é a semínima vale uma batida, então a colcheia vai valer quanto? A colcheia a gente viu que é a metade da semínima. Então é meia batida em cada. E aqui vai ser com certeza 4. Melhor, 2, quer dizer. Essa figura aqui é 2 batidas. Só que como ela está pontuada, ela vale ela mais a metade dela. Então é 3. E aqui é o dobro de uma dessa aqui sem um ponto. Então é 4. Aí como que fica tocada essa música? Opa, caiu. Como que fica? Oh, desculpa. Esse final ficou um pouco confuso, né? Porque ficou metade e metade. Até eu acho que eu fiz errado. Porque ele fica assim, ó. Tá, tá. Tá, tá. Tá vendo? Durante o tempo de uma batida, eu fiz as duas. Porque cada uma é a metade. Daqui pra cá é meia batida. Então eu fiz a primeira. Quando chegou aqui, eu fiz a segunda. Então ficou assim, ó. Assim, o pincel subiu. Até ele subir, eu faço a primeira. E até ele baixar, eu faço a segunda. Aí como que fica? Vamos de novo. Tá, 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 tá. Ok? Tá, tá, tá. Certo? Essa é a ideia. Então, para finalizar a aula, qual é a forma correta de falar? A unidade de tempo é uma coisa do compasso, não é isso? Então, a forma correta é: a unidade de tempo do compasso dessa música é a colcheia. A unidade de tempo do compasso dessa música é a semicolcheia. E a unidade de tempo do compasso dessa música é a semínima. Quando você sabe a unidade de tempo do compasso de uma música, você descobre quantas batidas exatamente vai ficar para as outras figuras, ok? Então isso aqui é a unidade de tempo, e era isso exatamente o que Joãozinho estava precisando para tocar a sua música. Ele precisava saber da unidade de tempo. Por quê? Porque sem a unidade de tempo, ele só ia saber que o tempo, por exemplo, de uma mínima, e o tempo de uma colcheia e o tempo de uma semínima, que eram os exemplos que... o tempo de uma semínima, uma colcheia e uma semínima pontuada. Os exemplos que... as figuras que tinham lá. Ele só ia saber que essa daqui ia valer um tanto, que essa aqui ia valer a metade desse tanto, e que essa daqui ia valer esse tantinho dessa mais a metade, né? Mas ele não ia saber quantas batidas ia ser em cada um. Então, o que o Zé estava precisando informar para o Joãozinho era qual figura seria a unidade de tempo do compasso daquela música. Próxima aula a gente vai ter uma ideia melhor
sobre os compassos. Próximo vídeo.